Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Estamos hoje aqui no templo, também agradecendo àqueles que nos acompanham à distância, pela internet. Que Deus abençoe a vida de todos e a nós aqui também nessa noite. Antes da gente iniciar o estudo, hoje nós estamos na última quarta-feira, de novembro. Só para já deixar avisado, nós temos as 2 primeiras semanas, as próximas quartas-feiras, todas as dependências aqui estarão sendo usadas para formaturas do IP e celebrações. Então, nós não teremos o estudo aqui presencial, mas na internet, todas as quartas-feiras, vai estar o estudo vai estar lá. Tá? Então, no YouTube da igreja, dos estudos continuarão ali presentes. Nós estamos também hoje finalizando essa primeira parte aqui, falando a respeito da igreja, e hoje, como nós estamos vendo, nós vamos falar um pouco a respeito do ensinamento da igreja. Literalmente, nós falaremos a respeito daquilo que a igreja ela toma como a sua base, os seus princípios, e, portanto, qualquer um pode acessar. É uma igreja, nós somos a igreja presbiteriana, onde o nosso sistema doutrinário ele é todo publicado, portanto, ele é público para qualquer um que quiser conhecer. Então, ele não reside em uma pessoa, mas nós somos uma igreja confessional, portanto, nós seguimos as confissões que elas são abertas a qualquer um. Isso norteia tanto a nossa vida aqui, para nós que já estamos, aqueles que estão querendo conhecer também um pouco daquilo que é a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela vai ter um padrão, portanto, de norte a sul, de leste a oeste. A igreja ela terá um padrão porque ela é confessional. Então, nós somos uma federação de igrejas, quando nós estamos falando do nosso país, portanto, todas estão debaixo do mesmo sistema doutrinário. Então, não é algo que possa ser ou escondido ou velado, mas qualquer um pode ter acesso a todas essas doutrinas. É sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje, ao encerrar essa primeira parte do tema, mas antes nós vamos orar, agradecendo a Deus pelo dia e pedindo a Deus que nos abençoe também nessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia que o Senhor nos concede. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado de nós, a Tua bondade, fidelidade, misericórdia, o Teu amor leal são percebidos na nossa vida, na nossa história, na nossa trajetória. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão tem estado estendida sobre nós, sobre o Teu povo, a Tua igreja, sustentando ao longo dos séculos. Em particular, ó Deus, a nossa igreja aqui, que está, ó Deus, às portas de completar 90 anos nessa cidade. Nós louvamos ao Senhor por isso, porque nós sabemos que o sustentar dessa história está nas Tuas mãos. Portanto, nós Te louvamos e nós sabemos que assim continuaremos firmes, porque é o Senhor mesmo que governa a Tua igreja, que governa o Teu povo, e é nesse sentido, ó Deus, que nós somos gratos ao Senhor. Nos abençoe nessa noite, por meio do estudo da Tua Palavra, ao abrirmos a Tua Palavra, que seja o Teu Espírito Santo a nos guiar no entendimento da mesma. Nós oramos assim agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu falei desde o início, nós somos uma igreja confessional. E para os irmãos terem uma noção, não apenas aqui no Brasil, mas esse é um fenômeno que acontece ao redor do mundo e principalmente vamos falar um pouco das nossas heranças ou daquilo que de onde veio as primeiras missões que nós sabemos que dos Estados Unidos que chegam aqui no Brasil para implantar a igreja presbiteriana aqui em território nacional. Portanto, nos Estados Unidos nós temos esse movimento já há algum tempo, onde as igrejas elas perderam esse apreço pela confessionalidade e assim algumas igrejas elas começaram
para se adequar ao novo tempo, a novas ideias, elas até mudaram de nome, né? Então, alguns casos particulares, por exemplo, uma das igrejas batistas, ela se tornou com o nome A Jornada, para que pudesse ser algo mais contemporâneo. E como eu disse na quarta-feira passada, a ideia do nosso tempo é retirar principalmente a nomenclatura de igreja das portas, dos locais, para que atendam aos anseios do nosso tempo, da nossa época. Uma outra igreja, Igreja Bíblica, se tornou Igreja Nova Vida, e uma chamada Igreja na Rocha, ela saiu das Assembleias de Deus. Assim, no sentido geral, nós vamos perceber que não é apenas do nosso meio, não é apenas igrejas reformadas, que nós sofremos de tempos em tempos alguns problemas com respeito a isso, mas nós temos em vários âmbitos, né, do meio evangélico essa movimentação tentando dar resposta ao tempo, à época, mas muitas vezes por não ter uma base sólida do entendimento do que é a igreja. Ao longo do tempo, ao longo da era cristã, nós vamos perceber que um dos fundamentos é exatamente esse: você ter um padrão por onde você olha a sua trajetória e você consegue olhar para trás e perceber se você está muito longe do padrão original ou você continua indo em linha reta. Se você retira esse padrão, como que a gente vai medir ao longo do tempo? Como que nós vamos ter uma referência para que a gente perceba como que a igreja ela está indo ao longo da caminhada, ao longo da história? Só que é isso que normalmente tem acontecido. As igrejas, elas perdem isso, ou elas não querem, de certa maneira, se adequar a padrões confessionais. E isso faz parte da história da igreja. Desde lá do começo, a gente lembra do credo, né? Atanasiano, lá no início da história, do primeiro século, segundo século, foi justamente para que a igreja começasse a não perder um padrão doutrinário daquilo que deveria entender. Olha, isso aqui são verdades centrais, fundamentais, que se nós desviarmos para um lado ou para o outro, nós deixaremos de ser, na verdade, igreja verdadeira. Só que isso já não, no nosso tempo, o anseio, e pelo anseio de muitas pessoas, a gente já não percebe isso. Eu fiz questão de colocar essa flor na capa e durante o nosso estudo, né, é uma tulipa, né? Isso aqui é um símbolo da igreja reformada, né? Isso aqui foi pego, né, para que fosse de forma didática, para ensinar aqui os 5 pontos, né, que é chamado de 5 pontos do calvinismo, que fala da depravação total, eleição incondicional, a expiação que é limitada, a graça que é irresistível e a perseverança dos santos. Ela foi jogada para o português, então nós chamamos de TELIP, para tentar facilitar, né, o acróstico aí, para pôr expiação, eleição incondicional, aliás, na segunda letra, né? Mas tudo isso já vem de uma história, ao longo de uma história que nós temos como herança. Então, sobre isso nós vamos falar um pouco nessa noite, mas antes eu quero ler alguns textos bíblicos com os irmãos, para que nós possamos compreender esse fundamento. Primeiro, lá em Efésios, capítulo 3, do verso 14 até o 20. Quero até fazer uma correção para aqueles que viram no estudo da semana passada, o texto estava João, mas era 1 João, tá? Era a carta de João, não o Evangelho de João. Ficou faltando primeiro no nome. A palavra do Senhor nos diz, Efésios 3, 14 a 20, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior,
e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Essa parte, particularmente de Efésios, e nós sabemos que é um tratado eclesiológico, toda a carta de Efésios, a base dela é exatamente isso, falar a respeito da igreja, como que a igreja ela deve se portar em uma série de situações que dizem respeito à igreja. Nós vamos perceber que nesse primeiro texto, ele falando a respeito da postura nossa e a forma como nós devemos nos portar, é uma ideia central, principalmente nesse capítulo 3, falando a respeito daquilo que nós cremos que ela está em cima de uma base firme. Essas principais, vamos dizer, os fundamentos, eles não podem ser modificados, eles não podem ser tirados da nossa caminhada e da nossa fé. Ele fala a respeito da nossa vida estando arraigados, alicerçados em amor, mas ele coloca tudo isso com base também, se você for perceber, em toda a trajetória aqui de Efésios, debaixo daquilo que é o fundamento. Quando a gente lembra de Efésios, a partir já do primeiro capítulo, do verso 3 até o verso 14, é Paulo fazendo colocando as bases da Trindade para que a gente entenda que a igreja, todo o nosso entendimento da nossa vida com Deus e a igreja do Senhor está arraigado naquilo que foi feito na Trindade. Então ele fala ali da obra de Deus, dos seus decretos, quem foi que estabeleceu os decretos. Ele fala do objeto da salvação, quem foi que cumpriu essa salvação. Ele fala em Cristo Jesus. E lá no final desse bloco, ele fala a respeito do Espírito Santo como sendo penhor da nossa herança. Então ele coloca aquilo que nós conhecemos como economia da Trindade, que não é uma hierarquia, mas são funções dentro da Trindade, daquilo que Deus estabeleceu dentro dos seus decretos na eternidade, a forma como ele deveria, ou como ele faria todas as coisas, e assim ele nos mostra. Paulo fala, olha, tudo isso que nós cremos, isso está arraigado na eternidade, na obra de Deus. Portanto, não fomos nós que inventamos, não fomos nós que criamos, não fomos nós que estabelecemos essa ordem toda. Tudo isso emana do próprio Deus, que estabeleceu todas as coisas e, portanto, criou a igreja para Ele mesmo. Então, todos esses fundamentos estão em Deus, e a gente vai vendo isso a partir de Efésios, né? E ele falando para que podeis compreender com todos os santos, com a largura, comprimento, altura, profundidade, conhecer o amor de Cristo. Ou seja, em meio a tudo isso, da fé e daquilo que Deus estabeleceu, nós vamos conhecer de fato aquilo que foi a obra de Deus em Cristo Jesus. Portanto, tudo isso foi estabelecido por Ele, e a igreja não pode se afastar daquilo que as Escrituras dizem. Portanto, todo padrão confessional, na verdade, é uma forma da gente traduzir essas doutrinas, estabelecer de maneira sistemática as doutrinas que nós cremos, para facilitar o nosso entendimento. Elas emanam da própria Escritura. Se você me perguntar, a confissão de fé de Westminster é inspirada no sentido bíblico, eu vou te dizer, de forma nenhuma, de maneira nenhuma. Foram homens que se reuniram para que a igreja tivesse um padrão. Os catecismos que nós temos é uma sistematização daquilo que tem na própria confissão, para que as pessoas da igreja pudessem compreender fundamentos daquilo que a palavra de Deus nos diz, mas com toda certeza nós podemos de alguma maneira confrontar uma ou outra coisa, mas a gente vai saber exatamente que a intenção de todos esses credos foi estabelecer doutrinariamente, a partir daquilo que a Escritura diz, provando na Escritura como deveria ser,
para que ao longo do tempo nós pudéssemos ter, não sair como eu disse, do padrão original, né, do principal. Então, isso é fantástico olhar para trás. Eu acho muito mais assim, algo maravilhoso para nós, que nós estamos hoje, no ano 2024, falando às vezes de doutrinas da graça, da mesma maneira que muitos dos nossos irmãos estavam ouvindo no ano de 1600, da mesma forma. Isso não traz algo para a nossa vida e falar, olha, nós fazemos parte da história. Nós não estamos em cima de uma base que aconteceu ou que começou há poucos dias atrás ou na cabeça de alguém especificamente. Nós estamos arraigados em cima de uma doutrina que ela vem ao longo dos séculos. E também, ao olhar para trás, não apenas, eu falei de 1600 por causa da reforma, mas se nós olharmos, nós estamos fundamentados naquilo que a palavra de Deus diz, e principalmente no surgimento da igreja, desde aquilo que a gente vê também a partir do Novo Testamento, quando nós ouvimos a respeito do que é ser igreja, por meio principalmente das cartas que nós temos hoje, que nós temos na mão, que são as Escrituras, né, do Novo Testamento, juntamente com os Evangelhos. Então, ao olhar para trás, nós precisamos compreender no nosso tempo, falar assim, eu prefiro mais algo que esteja ancorado no tempo, né, e que tantos irmãos viveram e morreram por causa dessa verdade, ou estamos prontos para a qualquer momento mudarmos e assumirmos alguma coisa porque alguém teve uma ideia e falou assim, olha, eu acho que é melhor por aqui. Peguei algo no livro que ele, citando um teólogo falando numa das redes sociais, ele falando assim, teologia e doutrina são muito raramente, se é que alguma vez foram, amigas de Jesus. Elas são bem intencionadas, mas o inimigo não ama nada mais do que ver os filhos de Deus renunciando a um relacionamento de amor vibrante, apaixonado com Jesus, e substituindo por declarações doutrinárias e teses. Por favor, nunca abra a Bíblia para encontrar o que dizer aos outros sobre o que você acredita. Abra a palavra de Deus para estar na presença dEle, para falar com Ele e para que Ele fale com você. Jesus odeia ser estudado. Ele é uma pessoa e convida você a conhecê-lo. Partes dessa declaração a gente fala assim, nossa, é interessante, parece que está certo. Mas se você olhar no todo, você vai perceber exatamente a intenção, ou seja, a ideia eu me chego a Deus em Cristo Jesus e cada um de nós estabelece o seu relacionamento com Ele, a forma de relacionar com Ele. Não existe padrão, cada um de nós se chega a Ele, e uma das coisas que esse autor quer dizer é que, vamos dizer assim, a confessionalidade, ou você estudar a doutrina, faz com que você se distancie exatamente de Cristo Jesus. Só que a gente vai ver que é exatamente o contrário. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você estuda de maneira piedosa, mais você aproxima de Deus e você ama Jesus por saber exatamente o que Ele fez por nós. Ainda há um texto de Tiago que eu gostaria de ler com os irmãos, se você puder abrir. Tiago, capítulo 2, no verso 19. Então, olhando para isso, nesse fundamento onde as pessoas elas colocam a fé ou a crença num sentido muito particular, é a minha vivência, é a minha individualidade com Deus, eu faço da forma como eu quero, aí Tiago vai nos lembrar, lá no capítulo 2, verso 19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. A ideia toda de Tiago é exatamente isso, ou seja, esse sentido geral da crença, da fé,
que muitas pessoas celebram, nós, claro, nós temos a fé, isso é produzido por Deus, a palavra de Deus nos mostra isso. Nós temos a fé salvadora como um dos elementos do plano salvífico de Deus. A palavra de Deus nos chama a essa fé no sentido de olhar para tudo isso e crer no Senhor, mas nós temos um fundamento. O fundamento é a Escritura, não é algo que está solto ou que eu pegue apenas partes daquilo que é a história da redenção, alguns trechos da palavra de Deus que eu tenho mais afinidade, para construir a minha própria fé. Não, a nossa fé, ela precisa também ser averiguada na comunhão dos santos, no sentido geral da igreja, não é algo apenas individual. E essa crença pela crença, Tiago nos lembra exatamente disso, que os demônios também creem, né, e eles tremem. E qual a diferença disso? Né? Qual a diferença disso? Então, nesse sentido, quando nós celebramos no nosso tempo, as pessoas celebram bastante essa ideia da fé individual, particular. A palavra de Deus já nos orienta com respeito a isso. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 a 16. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13 a 16, que diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Uma das coisas que Paulo fala aos Tessalonicenses é exatamente disso, ou seja, nós não usamos no sentido do termo aqui a tradição da mesma forma que a Igreja Católica usa. A tradição ela é formada no conjunto do tempo, né, e essa tradição ela é alçada à mesma autoridade de Escritura, né? São os três pilares, né? A tradição, a Escritura e a palavra do Papa. As três coisas fazem o padrão de autoridade do catolicismo. Para nós, o padrão de autoridade final sempre serão as Escrituras. É a Escritura Sagrada que é o padrão fundamental. Não reside em alguém. A tradição, como eu estou dizendo aqui, é para a gente olhar para trás e perceber que ao longo do tempo esses irmãos estão esposando a mesma coisa que nós, falando as mesmas coisas. Agora, se a gente olha também nos próprios movimentos, nós não olhamos com um olhar isento de críticas dos erros, dos desacertos. Tanto é que nós não pegamos aqui, por exemplo, uma liturgia puritana ou a forma dos puritanos viverem, por mais que nós apreciamos a sua teologia e falamos, a partir de hoje nós vamos fazer dessa forma, desse jeito aqui, porque é desse jeito que eles faziam. Nós olhamos para trás, percebemos os fundamentos, percebemos os acertos, mas também olhamos com um olhar crítico, porque nessa tradição aqui, no caso de movimentos, os erros aconteceram e nós não temos problema nenhum em falar a respeito desses erros. Mas, literalmente, naquilo que Paulo está fundamentando, ele está falando principalmente da doutrina dos apóstolos, aí nesse sentido, daquilo que ele está falando, isso é fundamento. Porque nessas tradições, nós estamos falando daquilo que é a própria Escritura Sagrada. Aquilo que está sendo construído aqui. Portanto, na palavra dos apóstolos, usados por Deus, aqueles lá que viram Jesus e tudo, nós temos o fundamento, e aí Deus usando eles inspiradamente para que pudessem conduzir essa igreja que está nascendo. Portanto, nesse sentido, é completamente diferente
daquilo que talvez alguns possam compreender por tradição. Mas ele diz no texto, permanecei firmes nessas verdades que estão sendo ensinadas. E é sobre isso que a gente precisa compreender e entender um pouco na nossa trajetória, porque muito do cristianismo contemporâneo aqui abandonou suas raízes e se tornou abertamente não confessional, como eu disse. A ideia hoje é essa. Em alguns lugares ou movimentos que chega, alguém pergunta qual é o sistema doutrinário aqui? Fala, não, nós não temos. Aqui a gente ama Jesus. Já viram isso? E até como se fosse uma crítica. Não, aqui a gente só ama Jesus. Nós não amamos essas coisas todas, como se esses movimentos agora fossem mais evoluídos, porque eles não têm essas amarras, né? Eles não têm esses limites na sua vida, na sua postura. Esse é um padrão do nosso tempo. Portanto, a ambiguidade doutrinária substitui as antigas confissões de fé, e o cristianismo contemporâneo parece bastante satisfeito em se identificar apenas com generalidades vagas. O objetivo é experimentar Jesus e encontrar significado e propósito pessoal sem nenhuma definição clara. São vários movimentos, basta se ver na nossa sociedade hoje. Olha para o Brasil. Se você falar de Jesus para muitas pessoas, elas vão receber isso de bom grado, não é? Fala no sentido geral. Jesus foi alguém, aí para alguns, você não define bem, fala assim de Jesus, fala assim, não, Jesus, ok. Jesus foi alguém, aí as pessoas vão lembrar, ele falou para amar o próximo como a ti mesmo. Jesus foi um revolucionário, Jesus foi um professor, Jesus ele subverteu a questão do seu tempo, ele colocou as mulheres no outro plano, Jesus isso, aquilo outro, uma série de coisas que são verdadeiras, mas são superficiais, porque nisso não está o fundamento. Aí quando você fala assim, e se eu falar aqui de Jesus, como ele veio para que ele morresse, pagasse pelos meus e seus pecados, para que nós tivéssemos possibilidade agora de redenção, de salvação, somente por causa de Cristo Jesus. Aí você fala, não, aí já foi longe demais. Né? Aí já foi longe demais. Eles querem esse Jesus, onde você tem uma experiência com ele, só que, na verdade, se a gente for perceber esses movimentos, eles transformam Jesus da forma como eles querem. Jesus é uma série de manifestações aí. Já percebeu que aí movimentos, que é ditos movimentos minoritários, cada um eles colocam Jesus de uma forma, né? Se eu defendo, sei lá, o movimento negro, Jesus era isso. Se eu defendo alguma questão outra paralela, Jesus era assim também. Ou como nós temos hoje movimentos movimentos homossexuais dizendo e de alguma forma querendo provar que Jesus também fazia parte do movimento. Então as pessoas elas querem jogar Jesus dentro de um padrão, dentro de algumas linhas, mas ao sabor dele, não de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Porque a palavra de Deus ela é categórica em falar quem é Jesus. Lembra quando João está combatendo o gnosticismo? Ele chega a dizer, olha, aquele que não confessar que Jesus veio em carne, né, seja anátema. E ele começa a falar de uma série de situações que era comum no tempo e que nós temos ainda hoje, que só muda o nome, vai mudando o nome, mas é a mesma coisa. E ele fala, olha, nem receba na sua casa. Nem receba em sua casa. Então, a palavra de Deus nos mostra de fato quem é Jesus. E a gente vai perceber isso não apenas nos evangelhos, como alguns vão querer pescar de lá, de situações ou de narrativas. A palavra de Deus, toda ela está falando a respeito de Cristo Jesus. Então você não pode fazer um padrão apenas pelas narrativas ali. Uma citação aqui que nós temos é que teologia e doutrina são muito raramente, se é que alguma vez foram, amigas de Jesus.
elas são intencionadas, elas são bem intencionadas, mas o inimigo não ama nada mais do que ver os filhos de Deus renunciando a um relacionamento, amor vibrante e apaixonado. Foi aquilo que eu li anteriormente, falando de um teólogo advogando que, na verdade, Jesus ele é maior do que aquilo que as Escrituras estão dizendo a respeito dele. Então, diante disso, a gente pergunta, razões do abandono. Por que isso? Nós temos aqui, vou citar 4 questões básicas aqui, nós temos mais, mas nós vamos nos ater a essas 4. Primeiro, indiferença. Segundo, a ignorância. Terceiro, pragmatismo. E por último, aqui que eu quero me ater mais, a questão do misticismo, porque eu creio que é exatamente o padrão que nós vivemos no nosso tempo e aqui no nosso contexto. Tá? Então, a primeira coisa que nós vemos é a indiferença, ou seja, alguns cristãos não enxergam nem o valor nas confissões de fé. Não é como se esses crentes fossem contra as confissões. Eles simplesmente não dão valor. Nós falamos muito a respeito disso, mas a pergunta é, para todos nós aqui, temos tido a curiosidade de ir lá e pegar e falar assim, eu vou ler a Confissão de Fé de Westminster esse ano. Ela é pequena. Eu vou ler o breve catecismo, pelo menos, né? O catecismo maior, o breve catecismo. Se a gente olhar, e aqui já é para a gente olhar para dentro nosso aqui, para nós, quando criado na igreja, de criança também já dentro da igreja presbiteriana, eu me lembro que nós aprendíamos o breve catecismo já na sala de crianças. Nós temos distanciado disso. Né? Esse ano nós começamos um projeto no departamento infantil aqui. Cada criança tem um breve catecismo, né, para que aplique e faça o link, né, nas lições, para que entenda isso e perceba que isso é a nossa história, é um padrão doutrinário. Para que não chegue lá até o fim da vida alguém fala assim, olha, você já ouviu falar da Confissão de Fé de Westminster? Aí a gente presbiteriano de longa data fala assim, nunca ouvi falar a respeito disso. Nunca ouvi falar. Se nós olharmos para nós mesmos, nós vamos perceber que se nós já nos distanciamos, de certa forma, isso já se torna algo que, se a gente fizer uma pesquisa, nós vamos ter uma porcentagem muito grande dos membros das nossas igrejas que elas nunca olharam para uma confissão e que ela tem acesso em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar, hoje facilmente ela tem acesso. Daí, então, a gente vai perceber o perigo que nós temos de distanciarmos daquilo que é a verdade da palavra de Deus. Nós temos ainda, num segundo momento, a questão da ignorância. Geralmente, esse grupo consiste daqueles que se orgulham de fazer da Bíblia a sua confissão de fé preferida. Também, de novo, parece uma declaração piedosa. Eu já ouvi isso algumas vezes, de algumas pessoas falarem para mim, o único livro que eu leio na vida é a Bíblia. Parece uma declaração piedosa, mas ao mesmo tempo arrogante, porque não considera que ao longo desse tempo de séculos nós tivemos tantos irmãos fiéis, tementes a Deus, que trabalharam em muitos aspectos doutrinários para nos ajudar a compreender aquilo que a Bíblia diz. Fala, não, eu não leio outra coisa. Fala, nenhum credo, senão a Bíblia é o seu credo. Aqueles que se orgulham desse tipo de posição anticredal, geralmente pensam que um credo ou confissão suplantam a palavra de Deus como autoridade suprema de fé e prática. De novo, eu digo para os irmãos aqui, em momento algum nós vamos chegar e falar assim, olha, os nossos padrões doutrinários ou os nossos símbolos de fé, né, são infalíveis e inerrantes. Nós nunca vamos falar isso. Na verdade, nós sempre falamos, ele é uma exposição doutrinária daquilo que nós cremos. E tem até abertura, se você não concordar com algum ponto ali, você pode fazer o seu arrazoado, por que você não crê, e você pode apresentar isso. E em momento algum a igreja vai falar, se você fizer isso, você será expulso da igreja, a menos que você produza um padrão
de heresia que nós vamos provar à luz da Escritura também. Então, nós nunca alçamos nenhum desses documentos ao pé de igualdade daquilo que a Escritura diz. Na verdade, é apenas uma base daquilo que nós cremos, para que ninguém chegue hoje em qualquer lugar, ou na igreja presbiteriana aqui, e fale, o que vocês creem? Fala, não, agora nós estamos seguindo outra coisa. Nós descobrimos algo diferente, né? Isso não poderá acontecer porque nós estamos debaixo disso. A igreja ela fez esse compromisso. A outra coisa é que isso é um padrão geral, questão do pragmatismo, né? Outra razão pela qual as igrejas não querem se definir doutrinariamente é por pensarem que as confissões públicas são muito restritivas. As confissões devem ser guardadas no sótão, porque o objetivo é crescer. Assim, quanto mais inclusiva for a igreja, melhor, para se acomodar ao objetivo dos dias de hoje. O credo da igreja passou a ser o agora, né? Mentes abertas, corações abertos e portas abertas. Essa é a ideia que alguns querem passar. O pragmatismo ele é algo que atinge toda a sociedade. É aquela ideia assim, deu certo em tal lugar, vamos fazer também. Vamos testar algumas coisas para que a gente traga algo novo, né, para dentro da igreja. Quando nós olhamos para questões assim, eu lembro muito de um livro antigo que o Hernandes Dias escreveu, ele falando que normalmente a igreja que fica procurando novidade, ela perdeu primeiro um padrão de Cristo, porque se nós olharmos para Cristo, é algo que nós nunca vamos perder o contentamento e, portanto, nós não queremos outra coisa, não vamos querer outra coisa. Ele diz que normalmente a igreja que ela vive buscando isso, se assemelha a pessoas que talvez ele faz a comparação com chiclete, né? Põe na boca, no primeiro momento você mastiga, está doce, te dá uma sensação boa, logo a seguir você não sabe o que fazer com aquele negócio. Ele vira uma borracha, perde a graça, e aí você fala, e agora, o que eu faço? Você tem que jogar fora. Aí vem alguém e fala, não, mas tem esse outro chiclete aqui, aí você põe de novo. E perceba que se eu fizer essa analogia, vocês não percebem que o tanto de pessoas que nós temos no nosso tempo, na nossa época, que estão cansadas de mastigar a religião e virar borracha e já está com o maxilar doendo, ela não sabe o porquê, o que está acontecendo, e mastigando e cuspindo fora, Não, o próximo vai dar certo. Não passa de um chiclete que tentando desviar a sua atenção com o doce primeiro e logo a seguir vira borracha de novo. Sem gosto, sem satisfação nenhuma. E as pessoas falam, e agora, o que eu faço com isso? Normalmente o pragmatismo ele é assim, ele te leva a um lugar onde fala, no primeiro momento, fala assim, encontrei. Eu gosto dessa figura do chiclete, porque quando a gente era mais novo, tinha um chiclete, e tem ainda hoje, chamava, fazendo propaganda de chiclete, né? Babalu. Aí ele, para a gente, era o melhor de todos, que era melhor do que o outro, que era sequinho, só a borrachinha, né? Já começava amargo, aquele outro pequenininho já era amargo. Esse, você mastigava ele assim, saía um caldinho, né? Puro açúcar. Né? Um caldinho desse, assim, você sentia um prazer do açúcar, né? E aí eu falo, nossa, que maravilhoso. Mas você percebeu que o borrachudinho sequinho, ele aguentava ainda um pouco mais o gosto do que o babalu? Porque o babalu, depois que o caldinho passava, ele era assim, instantâneo. Ele virava um trem amargo, uma borracha esquisita. Aí você falava, não, agora a solução é pegar outro. O pragmatismo é isso, gente. É um chiclete que no primeiro momento é muito docinho, mas logo a seguir você não vai saber o que fazer com ele.
Você vai querer ficar procurando lugar para cuspir. Né? Falar, onde eu jogo esse negócio que eu não sei o que fazer mais com isso. E nós temos vivido um momento assim. Muitas pessoas estão cansadas, procurando um monte de coisa para tentar dar satisfação, e elas chegam de novo no mesmo ponto. Então, o padrão confessional, ele exatamente foi feito para que a gente não perca a referência de Cristo. Se nós tivermos na nossa vida sempre Cristo Jesus como centralidade do nosso culto, da nossa vida, tenha certeza que isso vai te satisfazer e satisfazer a nossa alma de tal maneira que a gente não procura nada além disso. Não vai procurar. Nós não procuraremos. Assim como muitos irmãos ao longo da história que viveram e morreram por causa disso, falaram, não, eu fico com Jesus. Se for para sair para outra coisa, eu prefiro Jesus. Eu morro, mas eu morro com Cristo Jesus. Esse é um padrão confessional. E o misticismo, aqui, que a gente vai ver que essa é uma das coisas que predomina no nosso tempo. Um dos principais problemas, se não o principal, do cristianismo anticonfessional de hoje, é o misticismo. O misticismo é a tentativa de encontrar um sentido à parte das definições. Ele busca uma experiência existencial para autovalidação, uma experiência pessoal que fala comigo, fora da Escritura. Esse é o misticismo. É algo que aconteceu individualmente comigo, e aí eu trabalho nisso a partir de um padrão meu, é a minha referência, é a minha experiência, né? Então é dessa forma que aconteceu comigo. E aí quando nós voltamos para aquilo que a Escritura diz, você fala, mas espera aí, tem padrões aqui que a palavra de Deus diz o contrário. Aí a pessoa fala, é a minha experiência. Eu vi. Você já percebeu que quando algumas pessoas falam para a gente assim, com toda convicção assim, eu vi, você fica meio, elas sabem que elas vão te acuar, você fala assim, e muitos de nós falam assim, mas se ela viu mesmo. Permita contar uma breve história que eu estava presente. Num desses movimentos, as pessoas, cada um falava o que elas queriam. Alguns falavam até ditado popular, dizendo que veio da parte de Deus. Né? Soltavam um ditado popular, Deus mandou dizer, e soltavam um ditado popular. Eu falava, mas isso é um ditado popular, mas falava. Chegou num determinado dia, as pessoas estavam no ambiente lá, orando, e cada um falando o que vinha na sua mente. Alguém levantou e falou assim, eis que vejo dentro da igreja, vocês não estão vendo, mas está cheio de anjos. Aí as pessoas falaram, nossa, ele está vendo, então vai que, né? Aí, ok, subjetivo, né? Você fala, como é que eu vou provar? Eu não estou vendo. E se você falar que não está vendo, eu falo, não, mas é porque você deve estar em pecado, você está no nível de baixo da espiritualidade, você ainda não consegue ver essas coisas. Ainda cita texto bíblico, lembra lá do texto, abre os olhos para ver os anjos. Aí fala, eu estou nesse patamar. Aí ele pega e falou assim, são querubins. Alguém perguntou, não são serafins? Ele falou, nem a diferença sabe de um para o outro. Não, são querubins. E aí pegou e falou assim, e todos eles estão com a espada desembainhada na mão. Aí algumas pessoas já você fala, peraí, ele falou assim, está com a espada desembainhada na mão e veio para abençoar a todos aqui presentes. Aí a gente pergunta na Bíblia, aonde tem na Bíblia, quando os anjos do Senhor chegavam no lugar com a espada desembainhada, que eles vieram abençoar alguém? Você fala, não tem esse padrão na Bíblia. Quem conhece Bíblia devia sair correndo da igreja. Né? Fala assim, eu vou sair daqui, porque se tem mesmo, tá um anjo, espada na mão, veio para acabar com tudo, veio para arrebentar. Porque se a gente olhar biblicamente a manifestação, aonde você viu um anjo vindo com a espada, falar assim, olha, eu te abençoo,
Não, eu te abençoo, né? Se você vê os relatos bíblicos, quando eles desciam e Deus tinha que mandar parar, era uma leva. Aí se você conhecer Bíblia, você fala assim, não existe isso. Isso não está acontecendo. Só que essa pessoa vai dizer, eu estou vendo. Você não está porque você não é crente o suficiente. Percebeu o misticismo? Você não prova a luz da Escritura. A prova é quem? A pessoa. A pessoa. E isso é algo muito comum. Isso é algo muito comum. Nós temos um movimento a partir de 1900 que acontece na história do nosso país, de movimentos evangélicos que cresceram fundamentados no misticismo. Não tinha padrão nenhum da Escritura, tinha partes da Escritura, flashes da Escritura. O restante era todo padrão de misticismo. Tá? A natureza do misticismo é que a realidade última é inefável e cognoscível, ou seja, transcendente à linguagem humana e o pensamento racional, que eu acabei de falar. Ou seja, apenas alguns eles vão compreender e aí vai te falar o que está acontecendo. Quem não conhece Bíblia vai cair em tudo isso porque vai ficar com certo medo, certo temor e falar, vai que ele está falando a verdade. A única maneira de conhecer essa realidade última é por meio de alguma forma de experiência existencial. Por experiência existencial, quero dizer uma experiência que transcende o processo racional do pensamento cognitivo. E a própria palavra de Deus nos fala que o nosso culto é racional, a palavra de Deus nos chama a isso. Uma vez que os místicos ou adoradores tenham experimentado a realidade última, é impossível para eles comunicar ou compartilhar essa experiência com outros, pois ela permanece inefável e, portanto, misteriosa. Na década de 80, quantas pessoas, aqueles que conhecem aqui, viveram movimentos evangélicos, quantas pessoas você conhece que falaram para você assim, eu fui no terceiro céu, eu fui na quarta dimensão. Nós tivemos um movimento assim. Aí você pergunta, como foi? Fala assim, eu não posso falar. Eles querem se assemelhar com Paulo, né? Não, se Paulo não falou, eu também não vou falar. Mas foi algo que eu não posso nem te falar, porque você não aguentaria. Já perceberam isso? É interessante isso, né? Fala, não, eu estou num padrão de espiritualidade tão alta que eu não posso te contar algumas coisas que eu vi lá em cima, porque você ainda não está pronto para isso. E aí as pessoas caem nessa. Falam assim, pode ser, hein? Talvez seja verdade. Mas isso não se prova à luz das Escrituras. Aí você percebe que a pessoa também, ela tem um padrão controverso daquilo que a Escritura diz, mas o padrão da verdade passou a ela mesma, a ser ela mesma o que ela diz. Como uma vez, uma pessoa perguntando para o pastor, qual que é a lógica do que está acontecendo aqui na igreja? Também aquele movimento onde chamava a atenção, as pessoas ficavam endemoniadas, e aí tinha ali o momento onde era expulso, né, cada um fazia uma manifestação, e isso era muito comum também na década de 80. E uma das coisas que estava acontecendo, e um dos movimentos desse, é que as pessoas que dirigiam o culto, antes do culto elas ficavam endemoniadas, né? E aí vinha alguém, fazia ali a expulsão dos demônios, e elas entravam para a igreja e iam cantar, porque elas faziam parte do grupo de música, eram as pessoas que dirigiam a igreja. Aí até que alguém perguntou, pastor, mas qual que é a lógica desse negócio aí? Quase todo domingo esse pessoal diz que está endemoniado ali fora, logo a seguir fala assim, não mexa com essas coisas de Deus. Calha a boca, fique quieto no seu canto, isso pertence a Deus. Aí as pessoas falavam, tá bom. Percebam, quando você distancia de um padrão doutrinário, onde você não tem ponto de referência para julgar nada, e a Bíblia deixou e ficou no seu canto, tudo pode acontecer. E isso é um dos movimentos que atinge a igreja no sentido geral. A igreja emergência, ainda falando da influência, ela nada mais é do que uma forma de misticismo, uma tentativa de encontrar um sentido sem absolutos.
pensar que o resto do cristianismo não foi influenciado pelo misticismo é ingênuo. As igrejas em todo o mundo se desviaram da experiência enraizada na doutrina para a experiência enraizada no misticismo. Nós temos vivido esse padrão ao longo do tempo, de algo que vem acontecendo ao longo dos anos. Por isso que nós estamos falando a respeito disso. Nós precisamos olhar para a nossa própria vida e para aquilo que nós estamos seguindo como igreja hoje. E nós precisamos averiguar tudo isso e perceber se nós também não estamos indo na influência de um misticismo que, na maior parte das vezes, ou em todas as vezes, ele vai contra aquilo que a própria palavra de Deus diz. As pessoas elas não têm mais, ou elas não querem conhecer Bíblia, elas querem conhecer partes ou superficialidades daquilo que a Bíblia diz. Como corrigir, então, o misticismo? A diferença fundamental é que a fé salvífica e o conhecimento experiencial de Cristo, Jesus não vem de uma experiência existencial que transcende o pensamento cognitivo e racional. Não há um salto de fé para as trevas da ignorância, mas sim um salto de fé para a luz da palavra de Deus. A fé salvífica vem somente pelo ouvir, e ouvir somente pela palavra articulada de Deus, sendo claramente proclamada, que é o que diz em Romanos 10, naquela parte chegando no verso 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Percebe, então, que a fé não acontece sozinha, à parte, comigo mesmo, individualmente, e ela vem por meio da palavra de Deus. Ela precisa estar ancorada na palavra de Deus, senão é puro misticismo. É puro misticismo. E nós temos muitas pessoas que têm esse padrão, e às vezes até dentro das nossas igrejas chega e fala, pastor, eu sonhei com, sei lá, alguma coisa aí, o que o senhor acha que é? Eu falo, olha, sonho, a Bíblia conte como sonho. Fala, nossa, o pastor é meio frio, né? Vou em outro lugar, porque ele deve me falar o significado. A pessoa se acha tão importante que ela acha que está tendo os mesmos sonhos que a Bíblia conta de Nabucodonosor, né? Do faraó, que é algo que vai dominar, né? Toda a terra é algo que vai acontecer, é apenas um sonho. Eu ouvi a história de alguém que falou assim, o pastor perguntou para a pessoa, falou, nossa, essa noite eu sonhei com tanta coisa, e eu estou pensando que vai acontecer alguma coisa no mundo. Eu falei, com certeza. Mas a primeira coisa que eu queria te perguntar, você dormiu com a barriga cheia? Porque é uma possibilidade também, a possibilidade de ter a perturbação do sonho. Porque as pessoas hoje são tão místicas que elas pensam, possivelmente é alguma coisa. Claro que vai acontecer alguma coisa no mundo. Claro que vai acontecer. E ela fala, não, me avisou. Vai que caiu um avião naquele dia. Ela falou assim, eu fui avisado à noite, eu sabia. Eu sonhava que eu estava caindo e alguma coisa assim. As pessoas têm isso. Falam, olha, eu tenho visões. Eu sei o que vai acontecer. Puro misticismo. Na defesa das confissões ainda, o remédio, então, para o misticismo não é eliminar as emoções, a experiência da fé cristã. Não estou falando isso. Quando nós nos aproximamos de Cristo, da verdade da palavra de Deus, isso produz emoção em nós, isso produz essa experiência em nós. Não estamos falando contrário a isso, mas é uma experiência sua, experiência pessoal com Deus. Não faça disso uma doutrina. Tá? Não faça disso uma doutrina. Há um livro fantástico, a metade dele. Ele se tornou best-seller no mundo afora, chama Celebração da Disciplina. Ele fala a respeito das disciplinas espirituais. E até uma parte ele fala bem a respeito disso. Só que lá para frente ele começa a fazer doutrina da experiência. Então ele começa a falar que se você orar de joelhos, tem uma probabilidade maior de ser aceito do que em pé. Se você orar pelos seus filhos, eles dormindo, possivelmente é melhor do que eles acordados.
Aí começa a gerar doutrinas, uma série de coisas a partir daí. É como se algum dia, você lutando por alguma causa diante de Deus, você orou todos os dias no mesmo lugar, na mesma posição, você chegou ali e orou. Deus te atendeu. Aí você fala assim, olha, eu sei um lugar, eu sei um jeito de orar, que se você fizer, é certeza. Certeza. Aí ele fala, toda vez que eu fiz isso, Deus me atendeu na hora. Na hora. Criou-se uma doutrina e a porta aberta do misticismo. Então, emoções são vitais para a fé cristã. Não há salvação sem um conhecimento experiencial de Cristo. As canções de louvor têm o seu lugar para expressar as emoções do adorador. E nós temos tudo isso. Portanto, nós temos que atentar para esses problemas, como eu falei, aqui do início, padrões que são que nós temos aqui contrários à confessionalidade, né? Que são a indiferença, ignorância, pragmatismo e o misticismo. Tá? Concluindo aqui, em conclusão, mesmo que tudo no universo esteja em fluxo, Deus é constante, pois o grande eu sou nunca muda. Deus é o ponto de referência último e o Deus absoluto e imutável quebrou o muro transcendente que separa o infinito do finito e nos falou claramente em sua palavra, que é o fundamento de nossa fé. E ao encerrar aqui, ao concluir, nós precisamos compreender que o fundamento da nossa fé está nas Escrituras. Está aqui. Se algo não for provado à luz da Escritura, que seja anátema. Que seja anátema. Nós não podemos fazer do nosso tempo, ou olhar para o nosso tempo e falar assim, nós podemos incrementar aqui alguma coisa. Nós podemos modificar isso. Por que nós estamos fazendo isso ao longo do tempo? Eu sei que há tradições e algumas coisas que a gente muda. A gente muda. Isso não é essencial. Vou dar um exemplo para vocês. Não é essencial. Há muito tempo atrás, nós entendíamos, e quando chega o Evangelho aqui, e principalmente os reformados, nós aprendemos cantar ao Senhor com os hinos que eles trouxeram, certo? Nós temos uma base doutrinária de hinos, né? E a maioria dos hinos não foi feito aqui, em solo nacional. Só que isso gerou em nós um padrão de doutrina arraigado e tudo, né? Só que nós, ao longo do tempo, nós também incrementamos isso. Né? Incrementamos. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro que quando colocou bateria numa das igrejas que eu era criança, as pessoas falavam assim que agora nós temos uma zabumba dentro da igreja, nem falava bateria, né? Puseram a zabumba lá. E alguns falavam, no dia que essa zabumba entrar, eu saio pela outra porta. Ela entra por uma porta, eu saio pela outra. Né? Nós começamos a perceber que não na verdade, nós não sacralizamos ritmos, nem modelos de música. Nós temos um padrão doutrinário. Nós temos um princípio regulador de culto. E uma série de coisas. Então, isso não é o essencial. Devemos discutir, tem ou não tem bateria, pode ou não pode guitarra, de onde isso foi. Não, nós mudamos, nós temos aqui modernidades, senão nós estaremos falando aqui sem microfone, não teria um telão aqui, não teríamos um som, né? Uma série de coisas que a gente percebeu, olha, isso não é essencial. Ou você acha assim, se nós estabelecêssemos, crente que é crente, tem que vir para o culto, ficar em pé, nós vamos fazer um buraco, vai ser dentro de uma caverna, nós vamos fazer uma caverna, vai entrar todo mundo ficar em pé, porque os primeiros cristãos, lá, fugindo, eles arrumavam as catacumbas lá e ficavam lá. Então, crente que é crente vai ter que acostumar com isso. Nós vamos abrir uns buracos e nós vamos entrar lá para dentro desse buraco. Lá não vai ter banco nem nada. Se você tiver falta de ar, o problema é seu. Se você é crente mesmo, você aguenta, né? Se nós estabelecêssemos isso, nós estaríamos sacralizando aquilo que não é essencial. Entenderam, então? Essas coisas nós podemos discutir, podemos mudar.
agora doutrina, aquilo que nós cremos a respeito do Evangelho, de Cristo, da Igreja, isso não pode ser mudado. E nós temos um padrão para isso. Portanto, o ensinamento da Igreja, e terminando aqui com a tulipe de novo, volta a dizer, você não acha fantástico isso? Que nós estamos hoje, em 2024, na mesma base doutrinária de nossos irmãos que viveram no ano de 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, e chegamos até aqui. Isso é algo que nós devemos celebrar diante do Senhor. Que nós devemos louvar a Deus que nós, de fato, não estamos numa base que nós estamos descobrindo a cada dia ou inventando. São irmãos que viveram ao longo da história e que se fundamentaram naquilo que a Escritura diz. Que nós possamos compreender isso e amar acima de tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz, muito mais do que qualquer uma dessas ondas que acontecem na igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe. Nós vamos orar mais uma vez e assim nós vamos encerrar nessa noite. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos aqui mais uma vez. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos fez povo do Senhor. Obrigado porque, ó Deus, nós fazemos parte dessa história do Teu reino, história da redenção. E conseguimos nos identificar com irmãos que viveram muito longe de nós. Mas, ó Deus, nos alegramos porque fazemos parte do mesmo povo da Igreja do Senhor. Ajuda-nos, portanto, para que a cada dia venhamos amar a Tua palavra e que tudo aquilo que nós cremos, sentimos, percebemos, aplicamos na nossa vida, seja, Deus, o padrão da Tua palavra, e não do nosso tempo ao sabor da nossa época. Ajuda-nos como Igreja do Senhor, para que nós possamos amar a Tua palavra acima, ó Deus, de qualquer tradição, de qualquer preferência, mas que a palavra do Senhor seja, ó Deus, de fato, a única regra de fé e prática na Igreja do Senhor. E que desde pequeno, desde criança, possamos aprender a amar ao Senhor e amar a Tua palavra. Fica, ó Deus, conosco, nos abençoe, nos dê uma boa noite de descanso, abençoe aqueles que nos acompanharam também à distância, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.